Chegado o momento de darmos início ao estudo do livro Terra, o Mundo de Regeneração e Você. Hoje nós iremos começar o capítulo 6, que é o último capítulo do livro, intitulado O Papel do Consolador na Regeneração do Planeta. Esse estudo de hoje ainda vai se desdobrar em mais de um encontro, mas vamos para a abertura do estudo através de um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas Universais e o Apocalipse. O Evangelho comentado por Emmanuel é a passagem da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Separamos esse parágrafo. Atendamos aos imperativos do serviço divino, que se localiza em nossa paisagem individual. Não por meio de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas. Então vamos aqui fazer algumas reflexões para preparar o nosso estudo. Então Emmanuel nos dirige a mensagem, como é de hábito, na expressão verbal do imperativo. Atendamos aos imperativos do serviço divino. Estejamos cuidadosos e colocando em prática esses imperativos, que se localizam em nossa paisagem individual. Cada um de nós tem, perante as conquistas que já efetivou na sua caminhada evolutiva ao longo de diversas encarnações, deveres, compromissos diferenciados. Por isso, Emmanuel diz que se localiza em nossa paisagem individual. Mas o que é mais importante, não por meio de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea. Para que estejamos no trabalho efetivo do nosso burilamento íntimo, da nossa caminhada evolutiva ascensional, e para que isso ocorra sem que haja constrangimentos, não haja impedimentos ou dificuldades de monta a serem trabalhadas, torna-se imprescindível o nosso envolvimento na realidade espiritual da vida, em percebermos, como é mostrado para nós na revelação espírita, a imortalidade da alma, a reencarnação na justiça de Deus. Estarmos, de fato, compromissados no trabalho de melhoramento íntimo, no imperativo do serviço divino, de forma espontânea, alegre, harmoniosa. Mas, para que isso se dê, imprescindível a compreensão da nossa verdadeira natureza, a abertura de entendimento profundo sobre as bases espirituais da vida. E por isso, fechando a nossa introdução, Emmanuel diz, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas. Nossos interesses particularistas, podemos entender, deduzir, que se refere às necessidades do nosso ego. Os hábitos, costumes associados à idolatria que trazemos
de um longo passado. E que precisamos, usando aqui a palavra de Emmanuel, fugir. Estar atento, vigilante, a não se permitir sermos vítimas de nós mesmos, do amaranhado de egolatria, normalmente associada a vícios, a desequilíbrios que trazemos do nosso passado. Vamos então iniciar o nosso estudo dessa noite, ao capítulo 6, o papel do Consolador na regeneração do planeta. É a primeira parte desse tema que estamos iniciando hoje. Iniciamos as nossas reflexões estudando um texto do livro Há 2000 anos, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que estão nas páginas 353 a 355. Trata-se de um trecho em que Jesus faz uma conferência para os cristãos que haviam sido martirizados. Então, nós iremos analisar vários slides em torno dessa mensagem que está inserida no livro Há 2000 anos e que é uma parte referente a essa conferência de Jesus aos cristãos que já haviam sido vítima do martirológio, dos círculos romanos. E começa dizendo assim: quando a escuridão se fizer mais profunda, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos que confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e apelos santificantes. Então aqui nós vamos analisar em detalhes o contexto atualizadíssimo dessa passagem do livro Há 2000 anos para os dias em que estamos vivendo. Esse período de transição planetária que antecede o mundo de regeneração. Então Jesus começa advertindo que quando a escuridão estiver mais profunda, mas a escuridão nos corações humanos, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para as guerras, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e apelos santificantes. Como temos dito ao longo do estudo deste livro, o objetivo maior está em nos tranquilizarmos, em estarmos mais firmes em nossa fé, na compreensão espiritual da vida. Não obstante as grandes vicissitudes, crises, problemas intensos que esse período tem e ainda vai representar muito para a maioria da humanidade. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas,
no caminho escabroso, através de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Então, a certeza de que nós estaremos sendo amparados por suaves revelações através do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. Para que as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, no caminho de graves dificuldades, tenham a luz orientadora dos caminhos e diretrizes que devemos tomar. Interessante quando fala que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. É bom lembrarmos que mesmo o livro há 2000 anos, tendo sido escrito na década de 40, essa passagem se refere à primeira era do cristianismo, onde Jesus tem esse diálogo com os primeiros mártires, que voltavam à realidade do plano espiritual. De lá para cá, lógico, correram inúmeros séculos. Aliás, mais de 2 milênios. Né? O dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução de seus institutos pesados tributos de sofrimento e de sangue. As características aí definidas são exatamente as do período de transição em que nós nos encontramos. O dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações novas. E depois uma advertência muito grave. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra. O sopro poderoso de verdade e vida é esse sopro que tem sido intermediado pelo Consolador prometido. É de verdade e de vida porque, sobretudo, não só dignifica a qualidade de vida como espíritos encarnados para nós, mas também dá qualidade e consciência de vida ampliados para aqueles que fazem parte da humanidade desencarnada. E depois diz, varrerá toda a terra, que pagará então a evolução de seus institutos pesados tributos de sofrimento e de sangue. Aqui a referência do desequilíbrio absurdo, aonde o progresso tecnológico e científico, que a princípio poderiam e deveriam estar na diretriz do progresso, do equilíbrio social, do equilíbrio da vida humana, tem sido utilizado, ou melhor, desviado para atividades criminosas, para a produção de bombas, com mais tecnologia, e cujo resultado é tributo de sofrimento e de sangue. Quando as instituições terrestres
reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo. É essa perspectiva positiva estabelecida pela intervenção providencial das leis divinas para corrigir e alinhar a vida humana no planeta Terra, que estará passando cada vez mais a receber espíritos do processo de seleção natural, onde aqueles que estiverem vindo para o planeta virão por estarem habilitados ao convívio regenerativo em que a Terra se encontrará. Jesus fala de forma direta sobre o futuro do cristianismo na Terra e sobre o Consolador que viria no porvir, trazido por esses mesmos espíritos que haviam acabado de se martirizar pelo cristianismo nascente. Reencarnariam para dar continuidade à tarefa iniciada, até que o Consolador tivesse condição de estar para sempre conosco. Então, já há algum tempo, espíritos eminentes, elevados, na área da ciência, da medicina, da religião, em todas as áreas do conhecimento humano, na área das artes, estariam estabelecendo o retorno às importantes experiências terrestres que já tiveram e que agora endossariam mais ainda as possibilidades maravilhosas do novo porvir de vida aqui na Terra. Então, esses mesmos espíritos que estiveram aí ao longo das civilizações humanas, e principalmente na época do cristianismo primitivo, num retorno programado à reencarnação entre nós. Já fomos convidados inúmeras vezes a trabalhar pela instauração do Evangelho na Terra, mas nos rebelamos contra Jesus e contra Deus. Estamos mais uma vez sendo chamados, podendo ter contato com a mensagem de Jesus, sem alegorias, sem dogmas, sem nada que possa obstaculizar o nosso trabalho. Então, depois de já termos inúmeras vezes negado o convite de caminharmos na vivência dos ensinos do Evangelho do Cristo, novamente somos chamados a isso. Agora é o convite pelo próprio Consolador, enviado pelo Mestre, para que, sem haver mais quaisquer obstáculos, de dogmas, de alegorias, de preconceitos, nada que possa criar dificuldades maiores, exceto, claro, o trabalho íntimo
que somos reiteradas vezes incentivados a incrementar, intensificar. Os únicos obstáculos estão dentro de nós mesmos, em forma de preguiça e de indolência. Se colocarmos o amor e a compaixão cristãos em nossos corações, fazendo esforço de amor, mansidão e humildade, não precisaremos recear as influências espirituais, nem as tentações a nos desviarem da rota. Então, aqui nós somos chamados a atenção a esse cuidado maior que precisamos. Os obstáculos estão dentro de nós mesmos. Não estão nas dificuldades, nem nos problemas de ordem exterior ou material. Estão em nosso espírito. Estão nas sombras que ainda não resolvemos iluminar do nosso passado, transcendendo-as, e que ainda nos atemos, quais escravos, a tendências viciosas, de desequilíbrios morais, de inventarmos empecilhos a dificultar a nossa vivência do Evangelho do Cristo. Mas aí é dito a nós, olha, se colocarmos amor e compaixão em nossos corações, fazendo esforços de amor, mansidão e humildade, não precisaremos recear as influências espirituais. É claro que esses esforços são bastante diminuídos na medida em que intensificamos a nossa consciência de conteúdo imortal, de entendimento ampliado da realidade da vida espiritual, pelo estudo das obras dos livros espíritas, pela sensibilidade ao que lá é colocado, canalizando para a vivência e para o nosso dia a dia, todo um conjunto novo de hábitos e de condicionamentos, agora vinculados ao Espírito Eterno, que somos cada um de nós. No livro Tormentos da Obsessão, a mensagem alerta de Eurípides Barçanufo registra: todo conhecimento superior que se adquire visa o desenvolvimento moral e espiritual do ser. No que diz respeito às conquistas imortais, a responsabilidade cresce na razão direta daquilo que se assimila. Então, o livro Terra, o Mundo de Regeneração em Você, nesse capítulo que estamos estudando, o capítulo 6, faz também uma alusão, uma referência ao livro Tormentos da Obsessão, deixando esse registro de advertência do espírito Eurípides Barçanufo, estabelecendo de uma forma bem clara o conhecimento superior que nós adquirimos através da revelação espírita tem um objetivo definido: o desenvolvimento moral e espiritual do nosso ser. E essa responsabilidade cresce na razão direta do que nós vamos assimilando da compreensão da realidade da vida espiritual. A humanidade
desde priscas eras remotas, antigas, têm recebido a iluminação. Nunca faltaram os missionários do bem e da verdade, conclamando a ascensão, a superação das imperfeições morais. Em época alguma e em lugar nenhum deixou de brilhar a chama da esperança, em nome de nosso Pai. Então, esse é o último conteúdo que nós iremos refletir no estudo dessa noite. Como dissemos a princípio, esse capítulo vai se desdobrar em mais outros encontros. Então, ao longo de toda a história da humanidade, a misericórdia, a providência divina sempre esteve enviando espíritos missionários para acelerar, para incentivar o progresso de todos nós, conclamando a ascensão, a superação das imperfeições. E aqui é deixado bem claro para nós, em nenhuma época, em nenhum tempo deixou de brilhar a chama da esperança em nome de nosso Pai. Muito menos, evidentemente, nos dias que estamos vivendo. Porque se é uma época difícil de transição planetária, é uma época em que a humanidade está sendo abençoada pelo Consolador prometido por Jesus. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse rápido estudo. Pedimos, se possível, compartilharem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite a todos.